Boa noite, meu querido. Deus abençoe a tua vida. Com muita alegria na presença de Jesus, que eu estou aqui para compartilhar contigo a palavra de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Leiva Martins. Esse é o canal Novo e Vivo Caminho. E eu convido, antes de tudo, você a assinar o nosso canal e a receber todas as ministrações que nós temos compartilhado nesses dias, da palavra de Deus, das músicas, das canções que nós temos feito nesses dias. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Essa meditação ela corresponde à leitura bíblica anual que nós fazemos aqui na nossa congregação em Brasília, Distrito Federal, e ela corresponde ao dia 29 de novembro, segunda-feira dessa semana, né? Eu estou publicando hoje, quinta-feira, para você. E esse capítulo 15 de 1 Coríntios, ele é um capítulo muito lindo, muito tremendo, onde o apóstolo Paulo nos ensina a revelação a respeito da ressurreição. Ele traz um ensino precioso, um ensino profundo, um ensino detalhado sobre a questão da ressurreição. E esse capítulo ele me impactou muito na leitura deste ano. E paralelo com essa questão da ressurreição, o Espírito Santo me levou a refletir também na importância e no valor que ele dá ao nosso corpo, né, ao nosso corpo físico, que será o objeto dessa ressurreição, será o ator dessa ressurreição, né? Então, esse capítulo me fez refletir nisso, na importância do nosso corpo para o cumprimento do propósito eterno de Deus. E para contextualizar um pouco esse capítulo, né, eu preciso falar para você que Paulo escreveu esse capítulo fazendo uma defesa da doutrina da ressurreição de Cristo, né? E por conseguinte, por consequência da ressurreição de todo aquele que crê em Cristo, né? De todos os filhos e filhas de Deus. Porque no comecinho da igreja haviam pessoas que estavam pregando um outro evangelho. Estavam pregando contra a ressurreição e colocando em dúvida a realidade da ressurreição de Cristo. E Paulo, nesse capítulo, ele vai argumentando e deixando bem claro: se Cristo não ressuscitou, então por que eu estou sendo acusado? Por que estou sendo perseguido? Porque Paulo dizia, é justamente esse o evangelho que eu prego, da ressurreição de Cristo. E aí Paulo vai desenvolvendo o raciocínio dizendo, se Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa fé e vã a vossa esperança. E mais, vocês ainda permanecem nos pecados de vocês. Porque Paulo já havia ensinado para a igreja em Roma, o salário do pecado é a morte. Então, dizer que Cristo não ressuscitou é equivalente a dizer que Cristo era pecador, né? Porque ele morreu e se não ressuscitou, logo ele era pecador. Então, pregar contra a ressurreição de Cristo anula completamente toda a obra da salvação promovida e realizada por Cristo Jesus. Mas como Paulo diz, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ele vai descrevendo aqui no capítulo 15 que todos os apóstolos viram Cristo ressuscitado, vários irmãos viram, e ele diz, dos quais vive ainda grande parte, né? E ele mesmo diz, e por último eu, como um nascido fora de tempo, vi Cristo ressuscitado. Então as provas, as evidências históricas, materiais da ressurreição de Cristo eram evidentes ali, eram claras, né? E essa ideia da não ressurreição de Cristo, na verdade, ela é uma consequência de uma doutrina que ameaçava a igreja ali no começo, a doutrina do gnosticismo, né, que acreditava que o corpo humano é ruim, o corpo humano é mau por natureza. Então, para alguém que tinha essa ideia, era inaceitável, inconcebível que um Deus santo se fizesse carne, né? Um Deus santo vestisse esse corpo humano e se manifestasse aqui na Terra nesse corpo humano, porque o corpo humano para eles é mau, né? Então, e é isso também que João combate nas suas cartas, dizendo, aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, este é o enganador e o anticristo, né? E na verdade, a encarnação de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, fazem parte, né, de todo um propósito
eterno de Deus que foi ali desenvolvido na vida do nosso Senhor Jesus para a nossa salvação. Sem a encarnação, sem a morte, sem a ressurreição, nós estaríamos perdidos. Mas de fato Cristo encarnou, Cristo veio em carne, Cristo foi crucificado na cruz, aquele corpo físico, e o seu corpo físico ressuscitou, né? E com isso ele derramou seu sangue, né? Ele nos garantiu acesso pleno à presença do Pai, e a sua ressurreição provou que realmente ele estava falando a verdade. Ele era sim Deus, né? Que veio em carne e reconciliou consigo o mundo. Aleluia. E aí essa doutrina da ressurreição, ela ressalta, ela realça, né, essa importância do corpo humano, né, diante de Deus. E eu fui levado a refletir nessa questão da ressurreição e da importância do corpo humano. O nosso corpo, ele é um corpo ideal, ele é um corpo feito para viver sobre essa terra, né? Eu estava lendo um documentário recentemente, vendo um documentário sobre a criação, né? Os detalhes da criação. E ali os cientistas mostrando como o corpo humano foi feito exatamente para viver nessa terra, né? Nessa terra com essa atmosfera, com esse clima, com esse solo, né? Com esse cenário todo. O nosso corpo humano é perfeitamente adaptado para esse ambiente. Porque a gente sabe pela palavra de Deus, né, que o nosso corpo, né, o ser humano foi feito ali no final da criação, quando todo o ambiente já estava propício, né, já estava preparado para o surgimento da nossa espécie, né? E aí Deus nos criou e nos colocou, né, para reger essa criação e refletir a sua glória aqui na Terra. Então, o corpo humano, ele é parte importante, parte fundamental do cumprimento do propósito de Deus aqui na Terra. Então, eu queria destacar contigo alguns aspectos sobre a ressurreição do nosso corpo e, junto com isso, né, a importância do nosso corpo diante do propósito eterno de Deus. Então, eu fiz algumas observações, eu quero ser bem rápido contigo para não gastar tempo, né, demais, e refletir sobre a ressurreição. Algumas perguntas. Primeira pergunta: o que é a ressurreição? A ressurreição é o ato onde Deus reúne o nosso corpo novamente, a nossa alma e o nosso espírito, de uma maneira definitiva, né? Isso pode parecer muito lógico, muito óbvio, né, falar isso, mas só para diferenciar o que eu estou falando realmente, né? Por exemplo, Lázaro, na Bíblia, foi ressuscitado por Cristo, a filha do centurião, né? Aquele jovem que caiu da janela, né? Paulo orou por ele e ele foi ressuscitado. Mas aquelas ressurreições foram temporárias, né? Eles ressuscitaram no mesmo corpo físico humano, natural, que eles tinham, né? E depois de algum tempo eles voltaram a morrer, né? Faleceram de novo. Eles não ficaram vivos para sempre. A ressurreição que eu estou falando é essa ressurreição da consumação dos séculos, né? Essa ressurreição lá do fim dos tempos, né? Quando o Senhor retornar. E aí essa ressurreição, ela é diferenciada porque ela é permanente, né? E quando a pessoa ressuscitar, ela vai vir num corpo diferente desse corpo físico, né? Eu vou explicar o que é esse diferente, para ficar bem claro e não dar confusão no entendimento. Mas só para diferenciar que eu estou falando dessa ressurreição lá do final, né? Que é a definitiva. Então, a ressurreição é isso, é a reunião, novamente, do seu corpo, a sua alma e ao seu espírito de uma maneira definitiva. Quem passará por essa ressurreição? Né? Segundo o ensino bíblico, todos passarão por essa ressurreição. Crentes e não crentes, né? Discípulos de Jesus e não discípulos, né? A Bíblia nos fala de duas ressurreições. A primeira ressurreição para a vida e a segunda ressurreição para juízo e condenação. E a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que passarem pela primeira ressurreição, né? Porque são aquelas pessoas que morreram em Cristo, confessaram a fé em Cristo durante a vida, então ressuscitarão e
viverão a sua eternidade com o Senhor Jesus. Então, eu vou, a partir de agora, concentrar o ensino nessa primeira ressurreição, né? Que é a ressurreição que vai contemplar os seguidores de Jesus, os que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Quando acontecerá, então, essa ressurreição, né, dos salvos em Cristo? Ela acontecerá no retorno de Jesus à Terra. Paulo também nos revela que quando o Senhor retornar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Quando o Senhor chamar a sua igreja para estar eternamente com Ele, aqueles que morreram, que professaram a fé em Cristo, né, enquanto vivos, ressuscitarão primeiro. E depois aqueles que estiverem vivos no dia desse acontecimento, né, que vai definitivamente mudar a história, serão arrebatados e transformados e se reunirão com esses mortos ressuscitados. Amém? Esse é o dia do Senhor. Então, é quando acontecerá essa ressurreição. E aí, a outra pergunta, o outro item. Por que seremos ressuscitados? A Bíblia nos revela 3 razões. Tudo isso eu estou pensando de 1 Coríntios 15, né? Tentando colocar de uma maneira mais esquemática para você, sem precisar estar ali acessando o texto diretamente. Por que seremos ressuscitados? 3 razões para isso eu posso listar aqui. Primeiro, porque o corpo físico é parte essencial da totalidade da sua pessoa, da sua personalidade. O corpo físico é parte essencial da tua personalidade. E a redenção, a salvação que Cristo oferece para cada um de nós é uma redenção do corpo, da alma e do espírito, né? O Senhor oferece essa redenção, essa renovação, essa transformação da integralidade do nosso ser, né? O espírito nasce de novo, a mente é renovada, a alma é curada e, por fim, o corpo será transformado, glorificado. Essa verdade da transformação do nosso corpo, ela percorre toda a palavra de Deus. E eu destaco aqui Romanos 8, versículos 18 a 25, que foi o que nós meditamos na semana passada, quando fala da ardente expectativa da criação pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Essa manifestação, como eu disse, ela tem um aspecto aqui agora de nós manifestarmos constantemente a glória do Senhor na nossa vida, mas tem um aspecto lá do fim dos tempos, que é isso que eu estou falando, né? Quando no dia do Senhor, aí sim manifestaremos plenamente a glória do Senhor e seremos como Ele é. Aleluia. Então, por que seremos ressuscitados? A primeira razão é porque o corpo é parte essencial da tua vida, do teu ser. E a salvação de Cristo, ela atinge o teu corpo também. Segundo motivo, porque o corpo físico é templo do Espírito Santo. E na ressurreição ele voltará a ser templo do Espírito Santo, né? Viremos para ele, faremos nele morada, e essa morada é eterna, né? Então o corpo ressuscitado, glorificado, voltará a ser templo do Espírito Santo. Aleluia. Em terceiro lugar, para desfazer totalmente os efeitos do pecado sobre a raça humana. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Paulo disse isso em 1 Coríntios 15, 26. Então, quando nós formos ressuscitados, vai acontecer o que a Bíblia diz: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. E aí essa morte vai ser tirada de nós, né? E o nosso corpo será transformado para viver eternamente com Cristo. Aleluia. Então, já entrando no próximo ponto, como será a ressurreição e como será esse corpo ressuscitado? O que a Bíblia nos revela com base aqui nesse texto? Primeiro, o corpo ressuscitado, né, do cristão será semelhante ao corpo ressuscitado de Cristo, né? 1 João 3,2 fala isso, que ainda não somos o que havemos de ser, mas um dia seremos, o veremos como ele é e seremos semelhantes a ele, né? Então João está falando dessa esperança futura, que um dia nós veremos Jesus como hoje ele é, glorificado, e nós seremos semelhantes.
então nosso corpo ressuscitado vai ser como o corpo dele, né? E aí se cumprirá totalmente o propósito eterno de Deus, né? A fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos semelhantes a ele. Aleluia. Segundo item, como será essa ressurreição e o novo corpo, né? Esse corpo novo, ele terá a continuidade com a identidade do seu corpo físico atual, né? Igual eu falei algum tempo já atrás, em alguma ministração, quando o corpo for glorificado, eu vou ter cara de Leiva, você vai ter a cara, sua cara, do seu nome, né? Então, essa identidade histórica, ela vai continuar na dimensão eterna, né? Porque Jesus, ele nos criou desse jeito. Do jeito que você é, do jeito que eu sou. Ele te amou, ele me amou desse jeito. Ele quer que a gente viva com ele eternamente, com essa cara, com essa cor, com essa voz, com esse jeito, com essa expressão. Apocalipse lá, a Bíblia fala, né, João vê uma grande multidão de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. Era gente tudo diferente do outro. As suas identidades históricas, culturais permanecem na eternidade, né? Então, isso é uma bênção. Isso mostra que Jesus ama todos, independente da sua condição, raça, cor, né, nacionalidade. Todos são amados pelo Senhor. Aleluia. Então, o nosso corpo ressuscitado terá essa continuidade com a nossa identidade atual. Será reconhecível, né? Então, você que está assistindo essas ministrações, se quiser, volta lá quando eu falei da transfiguração, onde aparece Moisés e Elias. Moisés e Elias continuavam sendo Moisés e Elias. O corpo glorificado, né, ali diante de Jesus e as suas identidades históricas preservadas. Assim será conosco. Em terceiro lugar, o corpo ressuscitado será apropriado para viver neste novo céu e na nova terra. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Essa carne aqui não serve para viver lá, né? Para viver lá, ela tem que ser transformada, né? Para viver na eternidade. Então, será um corpo apropriado, né? Eu acabei de falar para você que esse corpo físico, ele é top para viver aqui, nessa dimensão. E o nosso corpo espiritual vai ser top para viver lá. Bem? Quarto lugar, esse corpo ressuscitado será imperecível. Não tem morte, não tem lágrima, não tem choro, não tem dor, não tem prejuízo, não tem membros amputados, né? Não tem nada disso, né? Vai ser um corpo íntegro, inteiro, integral, glorificado para Deus. Amém? Então, glorificado, mais um ponto, será um corpo cheio de glória. Se você quer ter uma ideia do que é isso, volte lá em Mateus 17, na transfiguração de Cristo, você vai ter uma ideia. Ou vá lá em Apocalipse 1 e veja a descrição que João faz de Jesus revelando o Apocalipse. É daquele jeito ali, né? Você tem uma ideia vaga, né? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado. João, pela misericórdia de Deus, teve um vislumbre, os 3 discípulos também no monte tiveram um vislumbre, mas a realidade vai ser incomparavelmente superior. Aleluia. Será um corpo poderoso. Como eu falei, não tem doença, enfermidade, amputações, fraqueza, nem lágrima. Né? A Bíblia diz, nem lágrima. E, para a nossa alegria, será um corpo capaz de comer e beber. Sabia disso? Pois é, será um corpo capaz de comer e beber. Jesus, ressuscitado, comeu e bebeu com os discípulos antes de ser elevado aos céus. E ele disse também que ele vai voltar a tomar do fruto da vide na eternidade, né? Quando se assentar à mesa com Abraão e todos os filhos e filhas de Deus pela fé para celebrar as bodas do Cordeiro. Então vai ter uma ceia lá, né? Nós vamos comer e beber. Aleluia. Para que seremos ressuscitados, né? Eu falei o porquê, que é o antecedente, né? Que o corpo é parte da nossa essência, falei que o corpo é templo do Espírito Santo, falei também que para desfazer os efeitos do pecado. Agora,
para quê? Finalidade posterior. Por que que o Senhor vai nos ressuscitar? Para que os filhos e filhas de Deus venham a ser tudo o que Deus pretendeu para o ser humano quando os criou. Nós somos criados para comunhão com Deus, nós somos criados para plenitude de comunhão com Deus, sem nenhuma interferência ruim, sem nenhuma interferência que tire o brilho dessa comunhão, né? E aí o nosso corpo ressuscitado e glorificado, nessa condição a gente vai poder conhecer Deus plenamente, totalmente, profundamente, né? E eternamente. Aleluia. Então nós seremos tudo o que Deus planejou que nós fôssemos. Aleluia. E o segundo ponto é esse, para que os filhos de Deus conheçam a Deus de maneira completa, integral. João 17,3 diz, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, ao Pai, e ao Filho Jesus Cristo, a quem enviaste. Né? Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. Paulo entendeu isso, ele declarou isso em Filipenses 3,10. Eu tenho um objetivo que eu persigo incansavelmente na minha vida. Estou parafraseando Paulo. É o conhecer e o poder de Cristo. Me conformar com Ele na morte, conhecer o poder dele, né? E ser achado nele, encontrado nele, né? E ele perseguia esse objetivo incansavelmente. Ele disse também em 1 Coríntios 13, hoje eu conheço em parte, mas amanhã eu conhecerei como também eu sou conhecido. Ou seja, totalmente. Esse tem que ser o objetivo supremo da nossa vida. Conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu amo, quanto mais eu entendo, mais eu manifesto. E é isso que a gente tem que viver. Conhecer a Cristo, manifestar a Cristo, se apaixonar por Cristo, distribuir Cristo para quem nos rodeia. Essa é a glória do Senhor na nossa vida. Aleluia. E para que seremos ressuscitados? Para que Deus possa expressar plenamente seu amor aos seus filhos. Né? Deus, ele demonstra seu amor por nós numa medida, mas nós somos limitados nessa percepção. Nesse corpo físico a gente não suporta a glória do Senhor. Né? Basta Deus abrir um pouquinho mais o véu, a gente já se desmancha todo. Então a gente vai ser glorificado para a gente poder entender, conhecer e mergulhar nessa dimensão infinita do amor de Deus, né, pela eternidade. Aleluia. Chegando já para o final dessa meditação de hoje, quais as garantias nós temos de que acontecerá essa ressurreição? A primeira e maior de todas é a própria ressurreição do nosso Senhor Jesus. Como Paulo ensina, ele é a primícia, né? O primeiro a ser ressuscitado. Né? Então, se ele ressuscitou, nós temos a esperança de que um dia seremos ressuscitados com ele. Como Paulo disse, se morremos com ele, né, também seremos ressuscitados com ele. Né? Então, a primeira garantia é a própria ressurreição do Senhor Jesus. Por isso que essa doutrina é muito importante. Porque, como Paulo mesmo disse, se esperamos em Cristo apenas para as coisas dessa vida, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Né? Não adianta. A melhor vida que nós tivermos aqui não adianta se não tiver uma continuidade com Ele depois. Né? Então Deus quer que a gente viva pleno aqui, que a gente desfrute dele aqui e agora, mas muito mais, Deus quer que isso continue por toda a eternidade. E aí eu cito Paulo de novo, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Então, a garantia, a primeira é a ressurreição do próprio Cristo. A segunda garantia, a palavra dele. Se você crê na palavra que sai dos lábios de Jesus, você crê na ressurreição. Porque ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Eu creio nisso. Você crê nisso? Aleluia. Isso é cristianismo. Terceira garantia, né?
a volta, o retorno dele. Quando ele disse que os mortos, aliás, Paulo disse, né, trazendo a doutrina da ressurreição e do arrebatamento da igreja, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos nesse dia serão transformados e todos estaremos juntos para sempre com ele. E Jesus falou também, na casa de meu pai há muitas moradas, né, eu vou preparar lugar. Depois que eu preparar, eu vou voltar e vou levar vocês para junto de mim, né? Então ele vai nos ressuscitar e vai nos levar para estar com ele, morando com ele na Nova Jerusalém. Aleluia. Então, diante disso tudo, né? E aí finalizando e ressaltando essa questão da importância do nosso corpo, qual deve ser a nossa postura diante disso? Né? Falei de ressurreição, falei de uma coisa, mas isso está muito longe, né? E a gente é muito imediatista, né? Às vezes a gente não pensa nas coisas eternas, mas a eternidade ela pode chegar num instante, né? O Senhor retornar ou você partir, o que é muito fácil. A vida é um sopro, né? Como o profeta Isaías disse. Então, diante disso, qual deve ser a nossa postura hoje? E aí ressaltando a importância do nosso corpo. Anote esses versículos, depois você pode ler com calma e meditar mais. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo nos orienta. E o Deus de paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? 1 Coríntios 6:20 diz, fostes comprados pelo mais alto preço, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Então Deus não quer só o seu espírito e a sua alma, não. Deus quer o seu corpo também. Até porque se o seu corpo não estiver com ele, você pensa que pode estar com você. Mas não vai estar só com você. Vai estar com você e com o outro. O outro. Você já entendeu quem é. Né? E aí o outro não tem respeito pelo seu corpo, não. O outro põe doença, enfermidade. O outro expõe seu corpo de qualquer jeito, para qualquer um ou uma, ou sei lá o quê, né? Suga você até deixar o caroço da manga e depois te joga fora. É assim que o outro trata os corpos das pessoas, né? Mas Deus não. Deus, ele nos preserva e nos conserva em Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 6,19 diz, o corpo é templo, não pertencemos a nós mesmos. O lugar da glória de Deus, o lugar de mover a glória de Deus é no templo. O templo é o corpo, não são paredes, argamassa, tijolo e telha. Somos nós, templos vivos. Eu não quero que o meu corpo sirva ao diabo. Não quero que o meu corpo sirva só a mim mesmo. Eu quero que o meu corpo sirva para Deus. Né? Isso não é uma coisa, você está falando isso porque você já tem quase 50 anos, você já é casado, já tem filho, já tem uma vida assim, assim, assado. Não. Eu entendi que o meu corpo é do Senhor desde o dia quase 38 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, com 12 para 13 anos. E desde então o meu corpo é do Senhor. A minha adolescência, a minha juventude, a minha vida adulta, tudo, né? Eu entreguei para o Senhor. E não me arrependo. Tudo que eu renunciei no meu corpo, né? Eu colho frutos de bênção, de alegria, de vitória, de graça do Senhor até hoje. Dizer não lá no passado me faz ser vencedor hoje e desfrutar de plenitude hoje, né? Servindo a Deus com o meu corpo sendo instrumento de justiça, que é o próximo item aqui, Romanos 6,19, oferecei os membros do vosso corpo como instrumentos de justiça. Até hoje eu me lembro uma palavra que um ex-líder meu, quase 30 anos atrás, ele disse, eu era jovenzinho, mais gordinho, né? E ele virou para mim brincando, mas profetizando ao mesmo tempo, falou, essas mãos gordinhas ainda vão curar muita gente. Né? E eu guardei isso até hoje.
Essa palavra sempre me acompanhou lá dentro. E eu disse sim para essa palavra. Eu disse, Senhor, usa essas mãos gordinhas aqui, até o dia que elas ficarem magrinhas, né, para curar muita gente. Curar com música, curar com imposição de mãos, curar com cuidado, curar com abraço. Né? Então, seu corpo seja instrumento de justiça. 1 João 3, 2 e 3 diz, tal como ele é, nós seremos. Se temos esta esperança, purifiquemos a nós mesmos. Mantenha a santidade. Eu ouvi uma palavra também que me marcou. Santo não é o que nunca peca, mas é o que está sempre se limpando. Né? Porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas o que vive em santidade é aquela pessoa que errou, se limpa, abandona o pecado, se arrepende e continua a caminhada. O que acontece é que quanto mais você pratica isso, menos propenso ao erro você vai se tornando. Né? Aquele pecado que era, meu Deus, que dificuldade para vencer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. À medida que você vai praticando essa humildade diante de Deus e das pessoas, você vai se fortalecendo e você vai eliminando essas ocasiões, esses acontecimentos de pecado na sua vida. Né? Então, quem tem essa esperança de um dia ser como Ele é, de ser glorificado como Ele é, tem essa prática de manter-se em santidade. Aleluia. E Romanos 12, 1 e 2, que é o texto clássico, né? Quando fala, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Né? Infelizmente, eu vejo muitos cristãos que não são bons gerentes do seu corpo físico. Né? Isso envolve alimentação, isso envolve repouso, isso envolve cuidado, né? Com os sistemas todos do corpo. Isso envolve exposição, infelizmente, a internet é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Infelizmente, muitos cristãos têm caído e não têm se levantado porque fazem mau uso das redes sociais e das facilidades que o mundo virtual oferece. Né? Têm exposto seus corpos, têm visto corpos em exposição. Isso tem contaminado, isso tem desfigurado a identidade e a santidade e a autoridade de muitos discípulos de Jesus, de muitos cristãos. Mas o Senhor está trazendo essa palavra porque é tempo de santidade, é tempo de arrependimento, é tempo de valorizar novamente os nossos corpos segundo a vontade de Deus. Já falei e torno a repetir, Satanás, ele põe os corpos humanos, corpos, almas, reputações, na Black Friday do inferno. E vende por qualquer preço, as pessoas usam, abusam, né? E depois ele descarta tudo no lixão. Mas o nosso Deus não nos trata assim. O nosso Deus nos santifica no espírito, na alma e no corpo, enche-nos da sua glória e nos trata com muito amor, com muito respeito, com muita dignidade, porque Ele sabe o valor que Ele investiu em cada um de nós. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, ofereça o seu corpo para Ele, né? Consagre o seu corpo para Ele, né? Para que você seja livre, experimente a liberdade plena no Senhor Jesus e você possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Porque um dia nós podemos até morrer, mas um dia nós seremos ressuscitados e viveremos com Ele em glória. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu aguardo esse dia. Não tem nada melhor nessa terra. Não tem nada nessa terra que seja melhor do que essa expectativa, essa esperança futura e essa realidade futura que nós vamos viver com Ele. Amém? Obrigado por ter ouvido essa palavra. Deus te abençoe. Que você, em nome de Jesus, se você está passando por algum cativeiro, rompa isso em nome de Jesus. O diabo, ele prende os nossos corpos, mas ele quer atingir nossa alma e nosso espírito. Ele quer matar o nosso espírito. Mas não permita isso na sua vida. Saia, rompa desse cativeiro em nome de Jesus. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder hoje, agora, ouvindo essa palavra, para romper, né?
Espírito Santo está te incomodando, não deixa esfriar não. Corre atrás de ajuda. Corre atrás de gente de oração, gente que te ama, gente cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e seja livre em nome de Jesus. Amém? Procure gente de confiança para te ajudar a romper essas cadeias, definitivamente. E vamos nos consagrar ao Senhor. Ele está voltando, nós estamos num tempo complicado, e escute o que eu vou te falar agora porque é profético. Os meses de dezembro de 2021 e de janeiro de 2022 são cruciais para a gente resistir o que vai vir depois. Preste bem atenção porque isso é profético. Então se fortaleça hoje, 1º de dezembro, estou gravando essa mensagem, vou postar ela amanhã, dia 2. Entra o mês rompendo diante de Deus, mergulhando no Senhor. Dezembro e janeiro são meses de fortalecimento, de avivamento espiritual. Né? Então se fortaleça, consagre, ordene a tua vida. Amém? Para que você possa resistir o dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer firme. Amém? Obrigado por ter ouvido essa palavra. Deus te abençoe. Acompanhe a leitura dessa semana aí na descrição do vídeo. E com a graça de Deus, na segunda-feira que vem, a gente volta à nossa regularidade semanal de compartilhar a palavra de Deus. Um grande abraço. Fique com Deus.